Capítulo 1. Confessar ou professar. Creio. Quando uma pessoa abraça a fé cristã e diz com segurança, creio, essa pessoa realmente embarcou na vida. A Bíblia descreve essa vida como nova, espírito novo porém dentro deles, Deus diz a Jeremias e Ezequiel. Para estar diante de Deus, Jesus explica, você deve nascer de novo. O apóstolo Paulo a descreve como uma nova criação. Esta novidade é mais do que apenas uma atualização de software. Jesus nos olha diretamente nos olhos em João 3 e diz, então você acha que aprendeu o que significa novidade de vida quando segurou seu primeiro bebê? Aquele pequeno pacote de vida lhe deu apenas um vislumbre do que significa um nascimento espiritual. Dotado de novidade de vida, um bebê em Cristo inicia sua jornada com as palavras eu creio. É uma peregrinação, uma aventura com surpresas e armadilhas. Momentos de dor, dúvida e confusão surgem para desencorajar. A vida cristã não é nada senão desafiadora. Não é a vida divertida, nem a vida fácil. Isso é a vida. Este livro diz respeito a como viver essa vida ao máximo, como renovar sua mente para que seu pensamento se conforme à mente de Cristo. Nossa criação espiritual em Cristo inaugura uma criação intelectual e emocional, mas não a completa. Alguns velhos padrões de pensamentos ou posições filosóficas permanecem. Para lidar com eles, precisamos mudar nossa metáfora da vida cristã do berçário para o campo de treinamento. Agora vem o treinamento básico em justiça, o trabalho árduo da ginástica da verdade para desenvolver músculos de fé fortes e disciplinados. Fé fortificada para um mundo hostil. Algumas empresas montam uma academia ou sala de musculação, constroem uma pista de corrida ou oferecem aos funcionários uma mensalidade em algum clube. O bem-estar físico contribui para a saúde mental e emocional e torna o funcionário mais feliz e produtivo. Deus foi pioneiro no treinamento físico no local de trabalho para a edificação do cristão. A fé deve ser vivida no contexto de um mundo de incredulidade. Esse mundo é onde o cristão trabalha. É um regime difícil, mas um campo de treinamento mais fácil não levaria o cristão além dos limites da autossuficiência. A dificuldade de viver em meio a um mundo hostil testa e prova o que é genuíno. Nada que seja artificial permanecerá. Eu creio. Hoje, o cenário para viver e aprender a fé do tipo eu creio é interessante, embora difícil. Uma breve pesquisa no Google por palavras como fé ou espiritualidade mostrará uma série de sites diferentes, cada um defendendo seu próprio sistema de crença. Há alguns anos, uma pesquisa da time CNN constatou que 82% dos entrevistados acreditavam no poder de cura da oração pessoal, enquanto 77% pensavam que Deus às vezes intervém para curar doenças graves. Nessa mesma página da time na qual essa alta visão de oração foi relatada, o produtor de cinema Marty Kaplan testemunhou sua própria jornada do judaísmo ao ateísmo e vice-versa. Quer fosse, quer não fosse a intenção dos editores, a declaração de fé de Kaplan deu perspectiva aos resultados da pesquisa, o Deus que encontrei é comum a Moisés e Maomé, a Buda e a Jesus. É conhecido por todas as tradições místicas. Na minha, é o Tetragrammaton, um nome tão sagrado, que aqueles que o conhecem não ousam dizê-lo. É o que a Kabbalah chama de Ain, o nada, coisa nenhuma. É espírito, ser, o todo. Eu costumava pensar em fenômenos psíquicos como uma baboseira da nova era. Costumava pensar na reencarnação como um mito. Pensava que a alma era uma metáfora. Agora eu sei que existe um Deus, meu Deus, bem aqui, exigindo não a fé, mas a experiência, uma inesgotável admiração pela riqueza deste momento. Fé de chip de computador. Enquanto muitos adotam o credo de todos os deuses são o meu Deus de Kaplan, nem todos estão tão satisfeitos com essa teologia eclética. A atual ambivalência em relação à fé tem uma história. Durante a mais agitada das décadas, a década de 1920, a América dominante queria ser vista sentada na igreja nas manhãs de domingo. A década de 1950 marcou o fim de uma era benevolente de tranquilidade moral branca, protestante de classe média alta, simbolizada pela imagem de Eisenhower. A religiosidade sem substância desmoronou sob as agitações nervosas e revoluções dos anos 1960. A filosofia de Nietzsche e o niilismo substituíram a pseudo-fé moralmente falida. A geração de jovens adultos da década de 1960 foi o produto de 250 anos de devoção iluministamente, um século de cristianismo cético e uma infância centrada no materialismo misturado com o medo do desastre nuclear da Guerra Fria. Muitos rejeitaram tudo, chega de fingimento. Farei meu próprio caminho bravamente através de um mundo em que Deus é irrelevante e a vida é semi-esperança. Não há verdade além da minha verdade agora. Vamos nos voltar para a maconha e abandonar as convenções sociais. Essas primeiras ondas de choque provocaram um terremoto invasivo de valores e ideais na década de 1970. Enquanto os filhos das flores estavam entrando nas realidades da idade adulta e muitos voltaram a algum tipo de fé, seus filhos estavam mal equipados para acreditar em algo ou assumir a responsabilidade por qualquer coisa. A irrelevância de Deus foi acompanhada pela morte prevista da família nuclear. Como o mundo em geral parecia inclinado à autodestruição na década de 1980, os ocidentais se tornaram cínicos, isolacionistas e egocêntricos. A década de 1960 idealista tornou-se a década de 1980 materialista. Quem ficou realmente chocado quando escândalos financeiros e sexuais abalaram a alta religião? Todo mundo tem um ponto de vista. Ninguém mais acredita realmente nisso. Na providência de Deus, estruturas de poder mundial no Oriente Médio e na Europa Oriental escolheram este momento para entrar em colapso. Pessoas em todo o mundo ansiavam por fé com conteúdo, uma resposta à irracionalidade. Neste novo milênio, Kaplan fala por aqueles que são rejeitados pelas religiões, céticos quanto às reivindicações da verdade, temerosos sem fé e famintos por esperança. A religião da década parece ser encontrada na tecnologia e no renascimento do misticismo, a celebração da irracionalidade em busca da maravilha inesgotável, realidade virtual momentânea. Hoje praticamente todas as religiões são respeitadas e aprovadas, exceto a religião que fala da verdade absoluta e dos caminhos estreitos da obediência. Infelizmente, a ascensão do terrorismo islâmico só aumentou a aversão de nossa cultura por afirmações de verdade absoluta. Em todo caso, os dias da fé sentimental acabaram. Uma atmosfera agorenta paira sobre a cultura. Nesta atmosfera, a humanidade olha para o futuro, não com expectativa e entusiasmo ávidos, mas com um sentimento de desamparo.
O que é necessário é a fé cristã, a verdade sólida para enfrentar o futuro. Mas a verdade cheia de conteúdo é o único tipo de verdade que é totalmente rejeitada. É quase como se Paulo tivesse se transportado no tempo para a fé e a moralidade da nossa sociedade quando escreveu Romanos 1:22-25, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O encontro da mente, vontade e emoções hoje em dia, a crença com convicção é considerada um fanatismo perigoso e uma fuga fantasiosa para o faz de conta. A primeira acusação, de que os crentes são terroristas da alma, será abordada quando considerarmos se muitos sabores da verdade podem coexistir. A segunda precisa de uma resposta em defesa da fé do tipo eu creio. Seria a fé apenas um salto para o absurdo, uma fuga da realidade, um exercício de religião antiquado? Alguns cristãos ensinam e vivem como se fosse ponto, mas a confissão autêntica eu creio repudia o absurdo e o ocultismo. O cristianismo bíblico não conhece saltos cegos. A cegueira, nos moldes bíblicos, marca a mente incrédula. A fé conforme o Novo Testamento começa como uma resposta racional a uma chamada e ação divina. A imagem da fé no Novo Testamento destaca 3 dimensões como críticas para distinguir a verdadeira confissão cristã de outros tipos de fé. Estas são as 3 dimensões para renovar sua mente pela fé. 1. A fé tem uma dimensão intelectual. 2. A fé toca profundamente a vontade humana. 3. A fé está intimamente ligada às nossas emoções. A fé e a mente. Os cápsulas da história sempre proclamaram que a fé é basicamente racional, um assunto do coração, mas não da mente. Por volta de 200 depois de Cristo, um influente mestre cristão chamado Tertuliano propôs a ideia de que é nobre acreditar em algo que é absurdo. De fato, é necessário uma certa coragem para rejeitar o que todos consideram racional e acreditar no que parece irracional, mas quem segue o absurdo por tempo demais tem mais coragem do que prudência. Tertuliano é como pensadores contemporâneos que nos chamam a fé cega em meio à falta de sentido. No entanto, esta nobre fé está muito distante do que a Bíblia descreve. Aqui não há convite para abraçar a contradição. Certamente temos de acreditar em proposições que nem sempre entendemos por completo. Mas o mesmo é verdade para a vida moderna como um todo. Caso contrário, a maioria de nós não poderia usar os aparelhos sofisticados que a tecnologia agora oferece. No reino do sobrenatural, os mistérios que se estendem muito além do alcance da mente são demonstrados na criação e descritos nas Escrituras. Contudo, tais mistérios são coerentes e mutuamente compatíveis. Se Deus parece estar chamando o mal de bem ou o verde de vermelho, é melhor estudarmos mais para ver onde estamos errando. A incoerência nunca é a marca de Deus. Ficamos confusos, o Espírito Santo de Deus não. Este distintivo da fé cristã é crucial. A verdade válida é a fé que nos sustenta durante uma crise. Não precisamos cerrar os punhos, render os dentes e acreditar que algo é irracional para aliviar nossos sentimentos de desesperança. O cristão extrai o tendão da fé da proposição racional e conforto de Jesus. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33b, Jesus faz uma afirmação de verdade absoluta, eu venci o mundo. À medida que aprendemos a confiar nessa afirmação como verdade e compreender a plenitude do que Jesus quer dizer, fortalecemos nossos músculos da fé. Podemos realmente participar da vitória de Cristo. Seria irracional não se animar. Dizer que a fé é razoável não é confundir fé com racionalismo. O racionalismo enfatiza a capacidade da mente de entender toda a realidade sem ajuda. Pense numa jovem esposa que está em uma unidade de terapia intensiva e deve ser informada de que seu marido e filho não sobreviveram ao acidente de carro que ela sofreu. Compartilhando sua dor, só podemos admitir nossa incompreensão e dizer, Deus, não entendemos, mas aceitamos que tu entendes e és fiel. É neste ponto que a crença de Kaplan na verdade relativa parece mais insatisfatória. A verdade é a verdade, mesmo que nem sequer chegue a tocar meu entendimento. Ainda que eu não entenda a verdade ou saiba o que é, por que devo confiar misticamente, ao mesmo tempo, em Buda e em Jesus? Eles estão dizendo coisas diametralmente opostas, ambos não podem ser verdadeiros juntos. Prefiro muito mais o caminho do entendimento, por mais imperfeito que seja, para que a autêntica verdade possa tocar minha vida. Porque a fé não existe num vácuo de entendimento, os cristãos precisam de declarações de credo que resumam a conexão entre a fé pensante e a fé operante. O cristão que confessa o credo dos apóstolos começa com a declaração eu creio, e então passa a resumir em traços largos a extensão dessa crença. O Espírito Santo não nos chama a fé em geral, mas a fé em particular, a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Se, como Romanos 3:20 e 28 e outras passagens ensinam, uma pessoa é justificada somente pela fé, esse entendimento é vital. Os líderes cristãos da Reforma do século XVI entenderam isso. Eles definiram cuidadosamente o que é necessário para que a fé seja uma fé salvadora, para que a fé em Jesus seja declarada justiça diante de Deus. Conteúdo, consentimento intelectual e confiança pessoal. Conteúdo é a informação comunicada pela Bíblia. Este conteúdo inclui os fatos de que Deus existe, que ele entrou na história no Deus homem Jesus Cristo, e que na morte, ressurreição e ascensão de Cristo temos a vida eterna. Para ser cristão, é preciso entender quem é Jesus e o que ele representa. O cristão, no entanto, não deve apenas estar ciente do conteúdo, mas também deve dar seu consentimento intelectual. Para ser um cristão, devo saber que Jesus morreu na cruz e então crer que seu ato é suficiente para pagar a pena pelos meus pecados e transpor o abismo entre mim e ó Pai. Minha mente deve considerar como verdadeiro o conteúdo da fé se sou verdadeiramente exalvo. Isso nos leva à questão central da confiança. A fé e a vontade é se eu tiver todo o conteúdo correto, entender com clareza em minha mente, e estiver disposto a reconhecer que tudo isso é de fato verdade? Isso me dá a fé salvífica. Não de acordo com a Bíblia. Lucas registra que os primeiros seres a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus não foram discípulos fiéis. Os demônios penetraram em seu disfarce e reconheceram instantaneamente que ele era o Filho do Deus Altíssimo. 3. Embora reconheçam a verdade sobre Deus, eles a odeiam.
O apóstolo Tiago usa esse ponto para distinguir entre fé morta e fé viva. Aqui o sarcasmo pinga da pena do apóstolo. Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Tiago 2,19 e 20, consentir intelectualmente com as coisas de Deus apenas eleva uma pessoa da condição de pagã ao grau de um demônio. Não avança a alma em nem um centímetro no reino de Deus. Satanás concorda com os fatos, mas não possui a fé salvadora. O Novo Testamento ensina que o indivíduo deve agir de acordo com o conteúdo. Se este fosse um diálogo aberto entre teologias cristãs divergentes, várias mãos já estariam levantadas num esforço para obter a palavra. Os representantes de um grupo diriam que nossa formulação de vontade e fé desliza muito para o lado da vontade. Você não sabe que a vontade não tem nada a ver com a fé? Ninguém vem a Cristo com fé verdadeira, a menos que seja compelido pelo Espírito Santo. A segunda parte da afirmação é verdadeira. Um ser humano pecador é tão rebelde contra Cristo quanto um demônio. Veremos mais tarde por que o coração endurecido requer uma obra sobrenatural de Deus para ser capaz de ser inclinado a confessar, eu creio. Por outro lado, um coração disposto é, de fato, disposto. Crer e obedecer são atos dos quais participo. Estou disposto, ou a salvação nunca acontece. Deus intervém, ou eu nunca estou disposto. A seguir, cristãos ativistas levantarão suas vozes para me dizer que estou perdendo um ponto importante. Seu lema é que a fé é um verbo, não um substantivo. É mais importante produzir fé amando a Deus e servindo aos outros do que ruminar em uma torre teológica de marfim e formular credos. Mais uma vez, em parte verdade. Para que a fé seja real, devo aplicar minha fé à minha situação pessoal. Mas não se deixe levar por uma falsa dicotomia. A Bíblia une meus atos de obediência ao conteúdo da minha confissão. Uma multidão de igrejas e crentes foram atraídos por essa polaridade para fazer grandes obras de caridade enquanto ensinavam sobre um pequeno Deus que é totalmente estranho ao Deus das Escrituras. Alguns chegaram a rejeitar a verdadeira elementar e o significado do nascimento, morte, ressurreição, ascensão e domínio de Jesus. A filantropia não é suficiente, fazer nunca é a totalidade da fé. A fé e as emoções. A fé relevante tem conteúdo, envolve a mente de uma forma séria. Resta mais um aspecto pessoal, que podemos chamar amplamente de amor. O amor é a inclinação das afeições ou a disposição do coração para com Cristo. Amor, entretanto, é um termo muito amplo, precisamos aprimorar seu uso ao descrever nossa atitude para com Deus. O salmista disse que o deleite do justo se concentra em Deus. O coração piedoso se deleita nas coisas de Deus, abraçando com alegria seu governo soberano. O ímpio, em contraste, é caracterizado em toda a Escritura por estranhamento e hostilidade para com Deus. Citando Isaías 29,13, Jesus observou: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15,8. Pessoas de fé colocam suas afeições em Deus. Elas perseguem, elas buscam, elas forçam para entrar no reino. Aqueles sem fé verdadeira permanecem indiferentes, distantes ou hostis. Portanto, a fé é mais do que a persuasão da verdade. A fé ama a verdade. A fé se deleita em Cristo. A fé, a verdadeira fé, ama exaltar a Cristo em louvor. Lidando com a fé crescente com cuidado. A fé do tipo eu creio, treina os músculos espirituais por meio do conteúdo, da vontade e das emoções. Renova a mente, ajudando o crente a permanecer firme e a discernir a verdade em meio a um mundo hostil. Envolvimentos com a filosofia secular sempre exigiram uma fé aguçada. Cada época da história da igreja teve seus próprios problemas com superstição e erro. Um grande número deles está circulando hoje, e dois são particularmente relevantes para nossa introdução à crença. A fé robusta compreende o que Deus de fato prometeu sobre nossa vida em um mundo conturbado, bem como onde a fé e as obras se encontram adequadamente na vida cristã. Fé e superstição. Algumas pessoas bem-intencionadas confundem a fé bíblica com elementos supersticiosos. Seus ensinos errôneos prejudicam seriamente a fé dos novos cristãos, que invariavelmente são decepcionados por falsas promessas. Alguns pregadores sustentam, de uma forma ou de outra, vinde a Jesus. Deus carregará todos os seus fardos. Você nunca mais precisará ser incomodado. Que pessoa conturbada não responderia a um evangelho como este? Por não ser o verdadeiro evangelho, no entanto, neófitos muitas vezes ficam amargurados e frustrados. Alguns amadurecem e aprendem com a experiência, outros abandonam por completo o cristianismo. A maioria segue mancando, imaginando porque sua fé não é suficiente para Deus. Fato, a vida nunca é tão complicada como quando embarcamos numa peregrinação e descobrimos que essa jornada está sendo trilhada para valer. Questões éticas pesam sobre uma consciência recém-sensibilizada. A fraqueza e as batalhas contínuas contra o pecado deveriam acabar, não? Elas certamente não estão acabando. Agora acrescente a essas tensões a pressão de ouvir, sua doença é do diabo. Deus quer expulsá-la agora mesmo. Tudo o que ele requer são minhas mãos como um canal para o poder da cura e sua fé inquestionável. Deus não fez seus filhos para sofrer, mas para prosperar. A fé que move montanhas dará a você todos os desejos do seu coração se você pedir, crendo. Você tem autoridade para amarrar o poder de Satanás em seu chefe, pai, filho, cônjuge. Faça-o com fé, e você nunca mais será prejudicado por essa pessoa. Cura e prosperidade não são os propósitos de Deus na fé do eu creio. Não são promessas de Deus. Na verdade, a Bíblia promete diversas vezes que os cristãos sofreriam muitas coisas. O sofrimento nos permite compartilhar a humilhação e a aflição de nosso Senhor, a dor nos torna testemunhas mais eficazes e amantes de Deus mais maduros, dependentes dele para obter força. Pessoas feridas, iludidas por falsas promessas e interpretações enganosas da Bíblia, não recebem esses benefícios. Elas devem descobrir que, apesar de sua fé, dividem espaço com os perdidos no pronto-socorro e na funerária. Não são abandonadas por Deus, mas também não estão imunes a doenças trágicas e perda material. A superstição rouba os músculos da fé. A superstição adoça o chamado ao sofrimento que faz parte do Evangelho de Cristo. A superstição barateia o custo do discipulado.
A verdadeira fé exige disciplina, coragem, perseverança e crescimento, para que possamos enfrentar com triunfo as dificuldades que nos cercam na peregrinação da vida. Fé e obras. A Epístola de Tiago diferencia a fé viva da fé morta. Esta diferença é, na verdade, entre fé verdadeira e fé falsa, pois fé morta, falsa não é fé alguma. A verdadeira fé, sempre sem exceção, produz obras, a prova da obediência. Tiago, 2.21-23, cita a resposta de Abraão ao mandamento de Deus de sacrificar seu amado filho Isaque como modelo de verdadeira fé, Gênesis 22. Abraão é justificado quando suas ações mostram sua fé. Isso não significa que as boas obras necessariamente impliquem que a fé salvífica está presente. Significa que, onde a verdadeira fé está presente, as boas obras a seguem, de forma inevitável e imediata. Sem obediência, a salvação está comprovadamente ausente. Jesus declarou em João 14.15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Fidelidade é uma palavra que caiu em desuso, mas representa bem o que é necessário. Muitos bancos já foram incorporados sob o nome de Fidelity Bank and Trust Banco. Fidelidade é confiança. Os diretores prometeram ser fiéis administradores do dinheiro que lhes foi confiado. Sua propriedade seria confiável. O que fazemos em obediência a Cristo mostra nossa fidelidade. Nossa vida deve ser caracterizada pela guarda dos seus mandamentos. Através de um longo processo de amadurecimento, conformamos-nos cada vez mais à vontade de Cristo. A vida de Jesus é um modelo neotestamentário de fidelidade. Os santos do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés e Elias, são exemplos de fé, mas esses heróis são diminuídos pelo padrão de fidelidade de Cristo ao Pai. A minha comida, disse Jesus, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4.34. A fé envolve confessar mais do que professar, em última análise, é uma base de compromisso com a vontade de Deus. O conteúdo da fé preenche a mente e agarra o coração até que a nova vida seja aparente. Fé e confissões de fé. A Igreja usa declarações credais e fórmulas confessionais para articular o conteúdo de sua fé. O credo de ontem, entretanto, pode se tornar a peça de museu de hoje, a linguagem torna-se datada. Há uma confissão, o credo dos apóstolos, que resistiu ao tempo e às batalhas pela fé com mais sucesso do que qualquer outra. Apesar do nome, nenhuma das palavras vem dos apóstolos originais. Em sua forma atual, tem sido usado continuamente desde cerca de 700 depois de Cristo, mas elementos de sua redação foram atribuídos a uma confissão batismal em Roma do início do século II. O credo dos apóstolos continua sendo uma afirmação simples, sucinta e clara da fé do eu creio. Os capítulos seguintes oferecem uma explicação contemporânea de seu ensino, não para dar uma exposição histórica de cada ponto, mas para aplicar seus princípios básicos às questões contemporâneas da fé. Se a Igreja deve ser a Igreja, com membros renovados em mente crescendo em maturidade espiritual, o conteúdo desta declaração de fé permanece crucial, porque, como cristãos, nós cremos. Observações. O apóstolo Paulo descreve a novidade de vida em várias passagens, entre elas, Romanos 6.4, 2 Coríntios 5.14-16, Gálatas 6.14-15, Efésios 2.10-15, Colossenses 3 de setembro de 10. Leia Romanos 8. Para ver o quão radical Paulo acredita que essa nova criação seja. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Lucas 4.33-35, compare com Lucas 8.28. Este foi o capítulo 1 do livro Creio, de R. C. Sproul. Obrigado e até o próximo.